Algumas pessoas já fizeram um curso comigo, então estou vendo aqui no chat, coraçãozinho para vocês. Estou muito contente com esse convite, então agradeço esse espaço, que eu acho muito importante a gente falar sobre sexualidade, é um assunto que ainda está repleto de muitos tabus, muitos estigmas, então o meu objetivo hoje realmente é desconstruir com vocês todos esses tabus e esses estigmas que a gente tem. Então, sintam-se para perguntar qualquer coisa, tá? Não tem problema, manda no chat. Se não quiser mandar no chat, tá com vergonha, tem as minhas redes sociais também para vocês mandarem lá. Mas é importante que a gente fale sobre sexualidade. Então, fico aqui o meu convite para vocês realmente desconstruírem tudo isso que a gente vai falar aqui. Tá? Então, Jô, se você puder colocar os slides, eu vou fazer a minha apresentação já com os slides para a gente já iniciar desconstruindo. Então, gente, eu vou me apresentar para vocês, como a Jo falou, já estou chamando de Jo, tá? Então, já estou no apelido mesmo. Mas, assim, para a gente falar sobre as regras que envolvem aí a sexualidade, né? Então, vou iniciar minha fala me apresentando, para que vocês conheçam um pouquinho de mim, tá? Pode passar, Jo. Então, gente, eu sou branca, mulher, cisgênero, heterossexual, classe média, sou pertencente a um grupo denominado psicologia, uma classe profissional denominada psicologia, com pós-graduação em psicologia da saúde hospitalar pela Faculdade Pequeno Príncipe e em educação e terapia em sexualidade humana pela Universidade Positiva. Fiz 8 anos de balé durante a minha vida e Krav Maga durante 2 anos. E todas essas classificações me trouxeram algum tipo de privilégio ou de luta. Por que eu inicio a minha fala trazendo essa apresentação? A gente tem que entender que quando a gente está falando em sexualidade, a gente está falando de regras. A gente está falando de aspectos culturais que muitas vezes a gente deixa passar. E a gente não entende a complexidade que isso tem quando nós estamos falando dessa expressão dessa sexualidade. Então, o fato de eu ser branca, de eu ser cisgênero, de eu ser heterossexual, e de eu ter feito tanto a graduação quanto as pós-graduações que eu tenho em universidades privadas, me trouxeram privilégios. E isso eu não posso negar. Por quê? Porque tiveram muitas outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. E isso também representa a sexualidade, essa expressão que se vai ter, tá? Da mesma forma, o fato de eu ser mulher me trouxe muitas lutas. O fato de eu ter feito Krav Maga e ter saído do padrão também me trouxe muitas lutas. Então, a gente tem que entender que quando eu faço essa apresentação, a gente percebe o quanto de estímulos culturais estão inerentes, ou seja, fazem parte da nossa identidade. Então, nós já nascemos dentro de uma cultura, e essa cultura determinar as regras que a gente vai viver. São aquelas regras sociais que vão determinar aí como a gente deve se comportar ou não, certo? E não tem como eu falar de regras e não falar de gênero, né, de construção de gênero. Por quê? Porque quando a gente está falando de que existe uma dualidade, ou seja, de uma cultura genitalizada, eu estou dizendo que a partir do momento que você é homem
considerando o homem aqui, o fato de você ter pênis, então você precisa desempenhar determinados papéis. Da mesma forma, se você for mulher, ou seja, se você tem vulva, e aqui eu já faço uma pequena desconstrução, vou pontuando para vocês, vocês vão perceber que eu faço muito isso, tá? Então eu vou pontuando algumas coisas. Nós fomos ensinadas a falar vagina, certo? O correto é vulva, tá? Então nós precisamos aprender a nomear corretamente e usar as terminologias corretas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente por que a gente precisar usar essas terminologias corretas, tá? Então, considerem que vulva é aquilo que a gente vê quando a gente olha no espelho, aquilo que é externo. A vagina, ela é uma membrana interna, tá? Que serve para acomodação ou do pênis no relacionamento heterossexual ou de algum outro instrumento, ok? Então, é importante a gente começar a perceber que nós não temos a prática de trazer isso como algo natural, tá? Então, se eu falo aqui, às 9 da manhã, pênis e vagina, o pessoal já fica meio assim. Então, a gente tem que começar a quebrar isso. Por quê? Gente, entendam. Por que eu vou num consultório para fazer um exame de rotina e lá o médico vai e me pergunta se eu tenho diabetes, se eu tenho pessoas cardiopatas na família, enfim, se ele pergunta várias coisas, por que eu não me incomodo? E quando ele pergunta sobre a função sexual, eu me incomodo. São os tipos de conversas que nós precisamos ter. Porque, como eu falei na minha apresentação, a partir do momento que eu não considero, não valido o fato de eu ser branca, ser cisgênero, para quem não sabe, gente, o termo cisgênero significa que eu me adequo eu me identifico, tá? Com o sexo com o qual eu nasci. Então, eu sou uma mulher cisgênero porque eu me identifico com o sexo biológico com o qual eu nasci. Se eu fosse, nascesse biologicamente como mulher e me identificasse como homem, então eu seria um homem trans, tá? Então essa é a diferença. Eu posso ser cisgênero, ou seja, me identificar com o sexo biológico com o qual eu nasci, ou eu posso ser trans e não me identificar com o sexo com o qual eu nasci, ok? E quando a gente está falando de gênero, gente, nós estamos falando de uma divisão muito clara em relação ao ser homem e ao ser mulher. E a partir deste momento, eu começo a entender que isso faz parte de uma construção social que vai determinar, inclusive, como os nossos jovens e as nossas crianças vão desempenhar as funções delas, tá? Então, veja, o que é esperado? É esperado que o homem, por exemplo, tenha um temperamento mais agressivo. Isso significa que ele precisa trazer esse empoderamento, né, essa vertente de trazer esse comportamento através de 4 coisas, tá? Agressividade, violência, status social ou sexo. Então, o homem, pode voltar. O homem, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma necessidade de reproduzir essa masculinidade ou de defender essa masculinidade através desses 4 pontos, tá? Ao mesmo tempo em que a mulher, na questão do temperamento, ela vai precisar ser tolerante. Então, quantas vezes a gente já não ouviu discursos do tipo: ah, mas homem é assim mesmo, né? Homem é assim, a gente tem que entender. Não, nem sempre a gente precisa entender. Por quê? Porque se está acontecendo uma agressão em casa, eu não preciso entender, tá? Então, são naturalizações que acontecem no nosso dia a dia que não podem acontecer. Se a gente está falando de um comportamento, por exemplo, é esperado que o homem seja ativo, seja inquieto. Então, ele tem que ter um status social muito alto.
normalmente de liderança. Se ele não ocupa esse espaço, que é um espaço público, tá? Ele não é homem o suficiente. E isso está no nosso discurso cultural, tá? Da mesma forma que quando a gente está falando de uma mulher, a gente está falando que ela precisa ser passiva, ela ser concentrada. Então, assim, ó, tudo bem se a mulher quiser trabalhar, desde que ela cuide da casa, ela cuide dos filhos, porque isso é responsabilidade dela, tá? Então, esse tipo de discurso que nós acabamos replicando através de uma brincadeira, através das nossas práticas culturais, através de permissões que a gente dá, que tem que ser quebrados. Então, são essas desconstruções que eu quero trazer para vocês. Da mesma forma, quando a gente fala em posição social, ao mesmo tempo em que o homem ele é criado, ele é ensinado a ocupar um espaço público, a mulher ela é vinculada a um espaço privado. Ou seja, se você pegar brincadeira, vou lançar já um desafio aqui para vocês. Vão numa loja de brinquedos e falem assim, eu preciso de um brinquedo para uma criança. Qual é a primeira pergunta que eles vão fazer? É menino ou é menina? E a partir disso, você determina qual é o tipo de brincadeira que essa criança vai ter. Então, os meninos vão ter jogos, vão ter dinossauro, vão ter heróis, vão ter, enfim, esse tipo de brincadeira. Enquanto as meninas têm o quê? Panelinha, vassoura eu acho ó, mas tá, vassoura, enfim, coisas de cozinha. Então, é sempre nessa vertente. Então, enquanto o homem é levado para uma concepção pública, a mulher é para uma concepção privada. Da mesma forma, a sexualidade, tá? Então, o homem, ele é colocado como insaciável. Isso significa que o homem não pode negar sexo, tá? E eu não estou dizendo aqui que isso é bom para os homens, tá? Porque os homens também sofrem com essa construção social, tanto quanto as mulheres. Porque se exige que exista uma durabilidade, exista uma potência, exista um tamanho específico, tá? E se a pessoa, se o homem não tá afim, nossa, é viado, é bicha, é isso, é aquilo. E a gente começa a rotular as pessoas. Da mesma forma que a mulher não pode expressar o seu desejo, né? Então, as mulheres que expressam o seu desejo são vistas como promíscuas, são vistas como insaciáveis nesse sentido, mas não no sentido como os homens, né? Então, os homens é esperado que eles façam isso, enquanto as mulheres não. As mulheres não podem falar sobre sexo, as mulheres não podem demonstrar que elas têm desejo, porque isso é feio, tá? Quantas vezes, gente, vocês já ouviram também uma mulher que faz algo na cozinha e aí fala assim, aí já pode casar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Porque eu ouço muito isso, tá? Então, são discursos, novamente, que a gente precisa desconstruir, tá? Então, sim, mulheres têm desejo, mulheres têm libido, mulheres têm coisas que gostam, coisas que querem experimentar, da mesma forma que os homens, às vezes, não querem transar. Da mesma forma que, às vezes, o homem não quer ser visto como insaciável, ele não quer ser visto como pegador, tá? Então, esses rótulos a gente precisa começar a tirar, tá? Da mesma forma, gente, em relação às habilidades, tá? Então, como eu falei, o homem sempre é visto na liderança, no poder, através de status social. E a mulher numa questão mais de interioridade, tá? Importante a gente começar a pensar, então, o que é sexualidade. Por quê? Sempre, pode ir para o próximo, tá? Sempre que eu falo em sexualidade, as pessoas pensam em duas coisas. Primeiro, sexo, ou Kama Sutra, né? Então, diretamente relacionado a práticas sexuais, ou então a comunidade LGBTQI+. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
sexualidade é muito mais do que simplesmente práticas sexuais. Uma desconstrução que eu quero fazer com vocês é justamente essa. Parem de falar que sexualidade é igual a sexo. Por quê? Porque sexo é uma das vertentes que a gente tem, tá? Falar em sexualidade, pode passar, Jô. Falar em sexualidade é falar de entrega, é falar de consentimento, é falar de prazer, é falar de orientação sexual, de gênero, porque é muito importante a gente trazer esse aspecto de gênero. Por quê? Gente, entendam. A sociedade ela é construída para determinar que ser homem é X e ser mulher é Y. Se você não se encaixa nisso, você é rotulado ou você é punido por isso. Mas o que a gente tem que entender é que entre um polo e outro, existe uma diversidade aqui no meio que está sendo invisibilizada, mas que, de acordo com a Constituição Federal, tem direitos. E por que que essa pessoa que não se encaixa nos padrões ditos como corretos não pode se expressar? Por que que essas pessoas têm que permanecer excluídas ou reclusas? Comecem a pensar. Por quê? Por que eu estou lançando isso? Gente, entendam. A sexualidade é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E a gente precisa começar a validar essa expressão. Se eu, Rafaela, não gosto de tal coisa, eu não sou obrigada a fazer. Da mesma forma, gente, que um profissional, que serão vocês amanhã, não pode negligenciar um atendimento porque uma pessoa se denomina LGBTI, tá? Porque eu já vi isso acontecendo várias vezes. Então, entendam, a pessoa, ela está ali para ser, ela tem o direito de ser. E quem sou eu, ou quem é cada um de vocês, pense para dizer que a pessoa pode ou não pode expressar a sexualidade daquele jeito. Então, entendam o impacto que isso tem para um adolescente, para uma criança que está em desenvolvimento. E aqui, gente, quando eu falo em sexualidade, eu falo que existe um afeto, que eu falo que a sexualidade é inerente ao ser humano, o que eu quero dizer é que vai chegar um momento em que vocês vão estar lá, profissionais, atendendo uma demanda de uma pessoa, e essa pessoa, ela já vai vir com uma orientação de gênero, tá? Ela já vai vir com uma orientação sexual, ela já vai vir com uma identidade de gênero. Você aceite isso ou não, tá? E é como eu vou tratar essa pessoa é que vai me definir enquanto profissional. Então, comece a pensar que tipo de profissional eu quero ser. Eu quero ser aquele profissional excludente? Eu quero ser aquele tipo de profissional que só atende uma determinada demanda? E como que eu vou incentivar que essa pessoa tenha essa expressão? Que ela se sinta confortável? Porque pode ser que chegue no consultório, se vocês forem para a área clínica, chegue uma adolescente e fale assim, olha, todas as minhas amigas já transaram, então eu tenho que transar também. E aí? E aí, gente, que não, essa adolescente, ela não precisa transar com a pessoa com quem ela quer fazer essa prática sexual, porque todas as outras amigas dela fizeram, tá? Então, isso é falar de sexualidade. Falar de sexualidade, gente, não é incentivar a fazer sexo, tá? Então, quando eu falo em posicionamento, ou quando eu falo assim, o fato de eu ser hétera não me permite lutar por essa causa, eu estou muito enganada. Por quê? Porque isso faz parte da minha construção social. Isso faz parte de pessoas que eu tenho na realidade, na minha família, no meu grupo social, no meu grupo de amigos, e que podem estar passando por esse sofrimento. E aí? E eu não vou fazer nada em relação a isso?
Então, entendam, gente, quando a gente está falando em sexualidade, concordem ou não, ela vai estar presente, tá? O que a gente tem que fazer é desconstruir e naturalizar. Então, eu não preciso rotular a pessoa porque ela não se encaixa num padrão dito como correto de ser homem. Porque hoje nós temos várias masculinidades e várias feminilidades. E eu não tenho esse poder de falar que você, fulano, não pode ser assim, tá? Então entendam isso, tá? Pode passar, Jô. Quando a gente está falando de entrega, quando a gente está falando que tudo isso é inerente, quando eu falo para vocês a questão da terminologia, é justamente para a gente entender que existe uma erotização do discurso. Então, quando eu falo sexualidade, as pessoas já vinculam a sexo, ou já vinculam a comunidade LGBTQI+. Gente, mesmo que eu seja heterossexual, assim como eu estava falando para vocês, isso não significa que eu tenho que me abster. Isso não significa que eu não preciso falar sobre isso, tá? Por quê? Porque eu também tenho a minha sexualidade. Eu também tenho a minha orientação sexual. Eu também tenho a minha identidade de gênero, tá? Então, isso precisa sim ser validado, ok? E quando a gente está falando também em terminologia, a gente tem que entender que a sexualidade ela vai ser vista a partir de 3 critérios: sociocultural, psicológico e biológico. E aqui eu quero fazer um recorte para a gente entender o impacto que essa terminologia tem, tá? Quando a gente está falando a partir de um aspecto sociocultural, aquilo que se encaixa na norma é uma norma social. Ou seja, você precisa agir desta forma. Se você não age desta forma, não se encaixa nos padrões, isso é visto como um desvio. Por isso que é tão difícil para um LGBTQI+, se encaixar dentro da sociedade, porque ele é visto como um desvio e não como uma norma social, tá? Guardem isso. Quando a gente fala a partir de um aspecto biológico, aquilo que se encaixa na norma é algo funcional. Então, é uma norma funcional. Aquilo que sai da norma é uma disfunção. A partir de um aspecto psicológico, aquilo que é norma é uma norma pessoal. E aí entra a questão de crenças, entra a questão do que eu acho correto de me comportar, tá? E aquilo que não se encaixa no padrão é considerado uma inadequação. Por que eu falo isso para vocês? Não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvia muito isso na minha graduação. Quando a gente tinha uma família que não se adequava a um padrão patriarcal, vou colocar assim, porque o que é o modelo patriarcal? É um modelo formado por um casal heterossexual com filhos, tá? Esse é o modelo patriarcal. Então, todas as famílias que se desvinculam desse padrão eram consideradas famílias disfuncionais. Parem de falar isso. Por quê? Porque se a gente está trazendo uma disfunção, a gente está falando que existe algo biologicamente errado com a pessoa. E não é, tá? O fato da pessoa ser, vou colocar uma orientação sexual qualquer, dela ser lésbica, por exemplo, não faz dela disfuncional. O fato de eu ter uma família que não é composta por um homem, uma mulher e os 2 filhos, não faz dessa família disfuncional. Nós temos vários modelos de famílias hoje que precisam ser validados. Nós temos mães solteiras, pais solteiros, tios, tias, avós que fazem o papel de pai e mãe. Nós temos pessoas que têm como filho pets, né? Então, cachorros, gatos, papagaios, enfim. Nós temos famílias formadas por 2 homens, 2 mulheres, solteiros. Então, nós temos vários modelos de família que não podem ser desvalidados. Da mesma forma como eu falei para vocês. Quem sou eu para dizer que isso está errado? Não está errado. Não é disfuncional. Disfunção, gente,
é algo biológico. E quando a gente fala sobre disfunção, a gente está falando de disfunções sexuais. Por exemplo, ejaculação precoce, vaginismo, várias outras disfunções que trazem uma vertente que algo biológico está errado. Entendam, a inadequação, que é a partir de uma vertente psicológica, ela não está no indivíduo. O fato de eu ser lésbica, por exemplo, não me faz errada. O que faz estar errado é a relação. Então, pode ser que eu me relacione com uma pessoa que não esteja na mesma vibe que eu. Isso está errado. Não o fato de eu ter escolhido isso ou aquilo, tá? Então, entendo. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa assexual, o que é uma pessoa assexual? Pode mudar, Jô. O que é uma pessoa assexual? É uma pessoa que não demonstra desejos sexuais no sentido de práticas sexuais, tá? Rafaela, então, pode falar. Eu sou mediadora, tá? Sou a professora Fernanda. A Jusceli teve um problema, caiu e parou a apresentação do slide. Então, fica tranquila, você continua, que eu tô com ela para resolver esse problema. Pode continuar. Tranquilo. Tá bom? Só para você saber sinalizar, tá certo? Então tá bom. Obrigada. Conta comigo. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Quando a gente fala sobre famílias disfuncionais, e eu estou falando aqui, ó, existe uma relação, uma pessoa que é assexual, tá? E essa pessoa assexual, ela tem uma relação com alguém que é sexualmente ativa. Isso está inadequado, tá? Não o fato de eu ser assexual, ou o fato da outra pessoa ser sexualmente ativa, ok? Isso não está errado. O que está errado é a relação, tá? Então, a gente começa a perceber que a sexualidade, ela é muito mais do que simplesmente a gente falar em práticas sexuais, tá? Pode mudar. A gente tem aqui o biscoito sexual, tá? O que é o biscoito sexual? Ele é normalmente utilizado para a gente diferenciar orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, tá? Então, e sexo biológico. Então, a gente traz essa diferenciação, tá? Porque muitas vezes as pessoas confundem. E a gente traz isso especialmente para crianças e adolescentes. Estão trazendo aí para a questão de desenvolvimento, né? Que é o tema aí da semana acadêmica. Então, a gente traz isso para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente está falando de identidade, a gente está falando de como a pessoa se identifica. Isso pode ser cis ou trans, como eu expliquei para vocês, tá? Então, nessa vertente, eu posso me considerar, me identificar como mulher, como homem ou como queer, tá? O termo queer, ele aparece para a pessoa que não se identifica nem como mulher e nem como homem, tá? Então, não precisa necessariamente ser rotulada. A pessoa que se encaixa nessa categoria, como queer, por exemplo, pode voltar. Como queer, ela não se identifica e não acredita em rótulos, tá? Então, ela não acredita que existe só essa dualidade, ou seja, uma sociedade genitalizada, ok? Quando a gente está falando de expressão de gênero, a gente está falando de como essa pessoa se manifesta. Isso pode ser a partir da vestimenta, da forma de falar, se existir a necessidade de fazer um controle hormonal, né, um tratamento hormonal ou uma cirurgia também, né, no caso de pessoas trans. Isso caso a pessoa sinta necessidade, tá? Porque não necessariamente a cirurgia precisa acontecer para que a pessoa trans se sinta ou se identifique com o sexo oposto, tá? Outra coisa, quando a gente está falando em sexo biológico, a gente está falando da anatomia. A gente está falando sobre contagem de cromossomos, a gente está falando sobre outras vertentes, tá? Então, isso nada tem a ver com identidade de gênero, ok? Então, o sexo biológico, você pode ser se considerado mulher, homem ou intersexo, tá? O intersexo,
é o que era visto antigamente como hermafrodita, tá? Mas não se enganem, porque na mídia era passado como, normalmente em filmes de terror aparecia, tá? Então, para vocês verem o quanto essa terminologia tem um impacto, né, para esse crescimento, para essa construção social, tá? Então, o intersexo não necessariamente vai nascer com duas genitálias, tá? Pode ser que essa criança nasça com um útero atrofiado, por exemplo, e venha com o pênis, ou pode vir com a vulva e um saco escrotal atrofiado. Então, não necessariamente ela precisa ter aquelas duas genitálias bem formadas, como era visto em filmes de terror, praticamente, tá? É uma coisa horrível de se vincular, né? Então, esse tipo de construção que a gente precisa começar a quebrar, tá? Em relação à orientação sexual, você pode ter alguém heterossexual, bissexual ou homossexual. Entretanto, isso não é algo estático, tá? Não necessariamente alguém que teve uma experiência, ela precisa se determinar com uma determinada orientação sexual, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pode passar, Jô. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando na complexidade que é o ser humano, a gente não pode desvalidar as experiências que ele tem. Então, uma pessoa que é trans, ela tem uma orientação sexual. A orientação sexual dela é diferente da identidade de gênero. A gente precisa começar a diferenciar isso, tá? Então, orientação sexual, ela é subdividida, tá? Então, através do assexual, como eu falei para vocês, é uma pessoa que ela se envolve, mas é num aspecto intelectual, tá? Então, é uma pessoa que não sente necessidade de práticas sexuais para se envolver com a outra pessoa, tá? A bissexual é uma pessoa que tem um desejo, uma libido, uma atração por outras pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, tá? Então, entendam, bissexual, gente, não é indeciso, tá? Ele tem atração por ambos os sexos, tá? Então, orientação sexual tem muito a ver com atração, então está no outro, tá? Gay são homens homossexuais, então não existe o termo mulher gay, tá? É homem gay. Então, gay é uma sigla extremamente vinculada aos homens. E eles têm o desejo, a atração por pessoas do mesmo sexo. Pode passar. Além disso, a gente também tem outras categorias, que é heterossexual, ou esse modelo heteronormativo que a gente fala, né? Onde essa pessoa tem atração por pessoas do sexo oposto. Homossexual é um termo que a gente não usa muito mais, tá? A gente usa mais o termo homoafetivo, tá? Para vincular, então, para descrever essa complexidade de relações afetivos e ou sexuais de pessoas do mesmo sexo ou gênero, tá? Pode passar. Quando a gente está falando em identidade de gênero, a gente está falando... Então, a gente tem também lésbicas, né, que são mulheres que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, e a pansexualidade, ela vem com um conceito como a heterossexualidade. Então, é um conceito que abrange as pessoas que não se identificam com um gênero ou outro, tá? Então, são as pessoas que não acreditam em rótulos, que rejeitam essa noção de que existem somente dois gêneros, o masculino e o feminino, ou macho e fêmea, tá? Então, são pessoas que acreditam nas experiências vividas pelo ser humano, e que isso não precisa necessariamente de um rótulo, tá? Pode passar. Em relação agora à identidade de gênero, a gente tem uma questão de fato, identidade, como a pessoa se identifica.
Ela pode se identificar como transexual, ou seja, a pessoa que não se identifica com o sexo com o qual nasceu, e aí a gente fala homem trans para uma pessoa que se identifica com o gênero masculino, mas que nasceu com o sexo biológico feminino, e mulher trans para a pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino, mas se identifica como mulher. Por que a gente usa essa terminologia antes? Para que isso não cause mais sofrimento do que a pessoa já passa. Gente, é muito difícil. Vocês tiveram uma palestra ontem com a Tamires, né? É muito difícil para uma pessoa trans olhar o próprio corpo e não identificar, e não ver isso como pertencente. Esse sentimento de pertencimento, ele precisa existir, tá? Outra coisa, travesti, nós não falamos o travesti, tá? O correto é a travesti. Por quê? Porque a travesti, ela vem de um caráter feminino, tá? Então, são pessoas que trazem uma performance, né? Um caráter performático em relação ao feminino, ao gênero feminino, tá? Então, não falamos mais o travesti, mas a travesti, tá? É importante, gente, essas terminologias, para que a gente não cause mais sofrimento do que a pessoa já está passando. Porque muitas vezes elas vão chegar para você, enfim, na tua vida profissional, na tua carreira profissional, para que você não cometa esse tipo de erro. Então, ela já vem extremamente fragilizada, tá? Então, a gente não pode trazer isso para mais sofrimento para essa pessoa, tá? O queer, então, como eu falei para vocês, é uma pessoa que não acredita em rótulos. Então, por exemplo, se a gente tem um conceito X do que é família, e essa pessoa, como queer, não se identifica com esse modelo de família, então, a gente está dizendo aqui que esta pessoa quer trazer uma nova noção do que é família. Então, assim, se eu não me encaixo nisso, nesse conceito de família que você, sociedade, está trazendo para mim, vamos desconstruir, vamos ressignificar esse conceito de família, vamos modificar, tá? Então, é isso que o queer luta. Tanto é que existe, né, na sigla, contempla as pessoas que se identificam como queer. Entretanto, as pessoas que se identificam como queer não acreditam neste rótulo, tá? Porque não acreditam que existem caixinhas em que eu preciso estar, tá? Eles acreditam que a sexualidade é uma coisa fluida, ok? Pode passar. Quando a gente... gente, uma coisa importante, tá? Se a gente está falando em sexo biológico, e a gente está falando, então, em contagem de cromossomos, em genitálias, em composição hormonal, a gente tem que entender que isso precisa ser validado também, tá? Então, o sexo biológico, é importante dizer, não existe gênero no sexo biológico. O que é gênero, gente? Gênero é uma construção social, tá? É uma expectativa que se tem sobre o sexo biológico, tá? Então, por exemplo, se eu chego para vocês aqui hoje e falo assim, gente, tô grávida. A primeira pergunta é menino ou é menina? E a partir do momento que eu falo é menina ou eu falo é menino, existe uma expectativa deste menino e uma expectativa desta menina, tá? Pode passar. Gente, então vejam, se a gente está falando sobre tudo isso, não sei, eu sei que é bastante informação, mas eu acho importante a gente ter essa concepção, porque se a gente está falando em desenvolvimento, e a gente está falando de desenvolvimento de crianças, adolescentes e do próprio adulto, porque nós, adultos, também nos desconstruímos, também ressignificamos, a gente está falando de que, socialmente, existem 3 critérios para o início da vida adulta, que é aceitar a responsabilidade por si mesma, tomar decisões independentes e tornar-se financeiramente independente. Só que só esses 3 critérios não são suficientes,
Por quê? Porque um adolescente, muitas vezes, ele é desvalidado, tá? Existe uma exigência de que esse adolescente tome as responsabilidades e tome as decisões de forma independente, mas quando se trata de sexualidade e ele faz isso, tá? E ele traz essa concepção de que ele sabe o que ele quer, de que ele tem uma orientação X, Y ou Z, ele é desvalidado. Tá? Então, como que ele é desvalidado? Gente, através de discursos como é só uma fase, isso vai passar, leva para a igreja. E, gente, só fazendo um recorte aqui, eu não estou dizendo que a espiritualidade ou a religiosidade, ela é errada, tá? Inclusive, ela é extremamente necessária para o desenvolvimento do ser humano. Entretanto, a partir do momento que desrespeita os direitos da pessoa, então aí eu começo a repensar, tá? Então é isso que eu estou dizendo, tá? Então é importante a gente dizer que até o século XX, que está aqui, tá, do ladinho, antes da metade do século, o homem jovem, ele procurava um emprego estável, casava e iniciava uma família. Era isso que era esperado do jovem, enquanto a mulher casava, tá? Então, hoje a gente tem uma mudança de visão em relação a isso, onde as mulheres estão sendo mais ativas no sentido de procurar emprego, no sentido de ter coisas além de ocupar o espaço público que eu estava falando para vocês, tá? Entretanto, isso ainda é muito invisibilizado, tá? Pode passar. Eu trouxe essas duas charges para a gente entender um pouquinho, tá? Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, por exemplo, existe uma diferença clara, tá, entre homens e mulheres, tá? No sentido de que, sim, para as mulheres, como eu falei na minha apresentação, o fato de eu ser mulher já me trouxe muitas lutas também, tá? Então, é aquilo, você pode procurar um emprego, desde que você cuide da tua casa, cuide do teu marido, cuide dos teus filhos, tá? Então, isso é exigido, ainda hoje. Então, através de todos esses discursos que eu estava falando para vocês, tá? Da mesma forma, em relação à questão da sexualidade. Então, é uma pergunta que eu me questiono, tá? Então, até que ponto nós temos liberdade sexual? No sentido de expressar a minha sexualidade, não no sentido de simplesmente práticas sexuais. Então, eu mulher, hoje, se eu chego aqui e falo assim, gente, eu quero transar com o cara no primeiro encontro, como que eu vou ser vista? Será que eu vou ser vista como uma pessoa que tem liberdade sexual? Ou será que eu vou ser vista como mais uma, como promíscua, como uma pessoa fácil, como uma pessoa puta, como uma pessoa que não sabe o que quer? Como que eu vou ser vista? Da mesma forma, como que o homem vai ser visto? Porque normalmente ele é incentivado. Gente, eu ouvi no consultório uma vez de um adolescente de 14 anos que foi levado para um local, para uma zona, para que ele perdesse a virgindade, tá? Porque a família ali, enfim, pessoas que estavam em volta dele, consideravam que ele já estava na idade de começar a vida sexual, tá? E aí eu pergunto para vocês, até que ponto isso de fato é uma liberdade sexual ou isso é uma ofensa, tá? Porque, gente, um adolescente, se ele não quiser, ele não precisa transar, tá? Ele não precisa iniciar a prática sexual dele, porque todo mundo está dizendo que ele tem que iniciar. Ele vai definir isso. Essa pessoa vai definir quando está na hora e quando não está. E essa pessoa, essa criança, esse adolescente, tem que ter condições de identificar o que é o correto e o que não é correto, ou o que é adequado e o que é inadequado, quando a gente está falando, por exemplo, de um toque, né? Então, será que um adulto pode tocar nas minhas partes íntimas? Não, ele não pode. Ah, mas é o meu tio. Não, não pode. Ah, mas é o meu pai. Tá. É o meu padrasto. Tá.
Será que pode? Será que as pessoas podem simplesmente ir tocando na criança ou no adolescente sem pedir permissão? Vamos começar a pensar nisso, porque a gente desvalida isso, essa desvalidação que eu estou falando para vocês, tá? Então, se a gente fala que para você, o teu desenvolvimento é isso, é de você trazer responsabilidades para a tua vida, né, profissional, pessoal, a gente também está dizendo aqui que é importante empoderar essas crianças e esses adolescentes para que eles tenham condições de chegar e falar assim, olha, não tá tudo bem você fazer isso, tá? Então, é nesse nível em que a educação em sexualidade vem, não no sentido de incentivar a fazer sexo, tá? Então, entendam isso também. Pode passar. Quando a gente está falando também nisso tudo, em construções, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para a gente determinar quais são os impactos disso para a construção social e subjetiva dos jovens. Por quê? Porque o adulto que hoje essa construção já foi jovem e ele aprendeu isso ao longo da adolescência dele, tá? Então, a pergunta que eu faço é essa: o que nós estamos ensinando e como nós estamos ensinando essas crianças e esses jovens sobre o que é ser homem e o que é ser mulher? Porque isso está muito vinculado a como ele vai se comportar e qual a visão de relacionamento ou qual a visão de ser humano que ele vai ter amanhã, quando ele tiver 18 anos, quando ele for maior de idade, quando ele tiver uma responsabilidade efetiva sobre a vida dele. O que essa criança, esse adolescente, vai estar amanhã, tá? Então, é essa discussão que eu quero trazer para vocês, tá? Pode passar. Então, eu quis trazer aqui para vocês alguns fatores de risco, tá? Então, quais são os fatores de risco que a gente tem hoje para que esses impactos aconteçam, tá? Então, primeiro, a falta de educação em sexualidade, tá? Então, como eu falei para vocês, o objetivo e só fazendo uma pontuação, tá? Nós não falamos educação sexual mais, tá? Nós falamos educação em sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é muito mais ampla do que práticas sexuais, tá? Então, o objetivo dessas práticas sexuais, dessa educação em sexualidade, é a gente trazer e equipar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, sobre, por exemplo, quais são os riscos que esse adolescente vai ter, por exemplo, se ele transa sem camisinha. O que é IST? Gente, IST são infecções sexualmente transmissíveis. Nós não falamos mais DST, tá? O termo correto é infecções sexualmente transmissíveis. IST, ok? Então, quais são os riscos de pegar IST, tá? O que é, gente, gravidez precoce? Como que eu posso não trazer... Pode... Oi? Pessoal, por favor, mantenham os seus áudios fechados, tá? E somente no final que nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Né? Só para poder esclarecer, tá? Obrigada. Desculpa te interromper, Rafaela. Não tem problema. Então, assim, a gente vai trazer conhecimento para essas crianças, esses adolescentes e esses jovens e esses adultos também, porque existem muitos adultos que não tiveram educação em sexualidade. Eu sou uma que não tive. Né? Então, eu aprendi tudo isso que eu estou passando aqui para vocês depois de adulta, tá? Por quê? Porque eu não tive esse histórico em que eu tinha a liberdade para falar, e acredito que muitos de vocês também não tiveram, tá? Mas como eu falei para vocês, o que a gente tem que fazer é naturalizar esse discurso. Então, por que falar sobre cardiopatas na família, sobre todas as outras vertentes de saúde, podem ser faladas abertamente, e por que quando eu falo em saúde sexual eu não posso falar, tá? Então, sim, eu preciso tirar as minhas dúvidas, sim, eu preciso desmistificar aquilo que é considerado inadequado, eu preciso me reconstruir, eu preciso me ressignificar, tá? Então, é importante a gente falar isso, e a gente trazer bem-estar,
tá? Dignidade, trazer condições de que a pessoa saiba que ela tem o direito de consentimento. E se ela não quiser, tá tudo bem, tá? Ela não precisa seguir um grupo social que já transou com todo mundo, tá? Ela não precisa aceitar que a pessoa pegue nas genitálias ou nas mamas, né? Porque é uma pessoa da família, porque é um vizinho, né? Então, não, isso está errado, né? E a partir do momento que eu nomeio, gente, vou dizer para você, só fazer um recorte aqui, de uma situação que aconteceu com uma criança, tá? Ela chegou no consultório, e o que aconteceu? Eles não verbalizavam e não faziam essa educação sexual, tá? Então, quando se falava sobre a vulva da criança, sobre a genitália, eles falavam biscoito, tá? Então, biscoito era a vulva da criança, tá? E ela chegou no consultório dizendo que o vizinho tinha pegado o biscoito dela. E ela falou isso na escola, de que tinha pegado no biscoito, e ninguém achou nada demais, porque falou, tá, beleza, pegou um biscoito, ok. Só que o biscoito o que ela estava comunicando? Ela estava comunicando um abuso, tá? E aqui eu vou só fazer outro parêntese. Gente, nós não usamos mais a terminologia abuso sexual. Por quê? De novo, eu estou falando aqui sobre metacomunicação, ou seja, o que está falando, o que a gente está ensinando nas entrelinhas dessa terminologia, tá? Se a gente fala abuso, o que é abuso? É o uso excessivo. Se a gente fala abuso sexual, então a gente está dizendo que é permitido o uso desde que ele seja moderado. E isso não pode acontecer, tá? Então, se a gente está falando de algo legislativo, né, judicial, a gente ainda usa o termo abuso sexual por conta dos direitos que são garantidos e previstos em lei, que não existe ainda uma nova terminologia, tá? Então, se a gente está lá num processo judicial, sob juramento, fazendo um depoimento, por exemplo, para um juiz, a gente fala ainda abuso sexual. Entretanto, a gente está tentando mudar essa terminologia. Então, a gente não fala mais abuso, a gente fala ofensa sexual, tá? Justamente por conta do que está sendo ensinado através dessa metacomunicação. Então, se eu estou falando que é abuso sexual, estou dizendo que o uso é permitido desde que seja moderado. E ele não é permitido, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, tá bom? Então, por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Porque muita gente fala que ensinar, né, falar sobre educação em sexualidade é ensinar as pessoas, as crianças a fazer sexo ou a incentivar, enfim. E não, muito pelo contrário. Inclusive, previne gravidez precoce, previne IST, previne ofensas sexuais, tá? Então, a gente precisa, sim, fazer educação em sexualidade. Logicamente, pode passar, que a gente vai fazer isso de forma gradativa, tá? Então, logicamente, que eu não vou chegar para uma criança de 5 anos e explicar para ela da mesma forma que eu explicaria para um adolescente, tá? Porque o adolescente tem outra maturidade. Então, eu sempre vou entender o que a criança quer saber, para daí eu poder explicar de acordo com o estágio de desenvolvimento dela, tá? Então, é importante dizer que essa educação em sexualidade, ela é cientificamente fundamentada, tá? Então, existem estudos que comprovam, não é capricho meu ou do fulano que a gente quer fazer isso, não. São estudos que demonstram isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, acontece de forma gradativa, sempre respeitando o estágio de desenvolvimento da criança, então, com uma linguagem mais acessível, tá? Ela é de forma abrangente, então, eu não vou exclusivamente sobre uma coisa, né? Eu vou falar isso de forma geral, colocando aí identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual também, caso seja necessário, e baseada nos currículos dos educadores, ou seja, você precisa ter um treinamento para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, por que eu falo isso? Porque se a gente está falando de uma disfunção sexual, por exemplo, você precisa ter formação como terapeuta sexual para você fazer uma intervenção. Isso não significa que você não possa buscar o conhecimento para trazer essa naturalidade para dentro do seu ambiente familiar.
tá? Mas significa que, se existe uma disfunção, eu preciso procurar um profissional adequado para que ele faça essa intervenção. Da mesma forma, gente, que profissionais de saúde, né? Então, alguém que não é da área de saúde precisa procurar um profissional da área de saúde para que ele resolva uma determinada demanda, tá bom? Pode passar. Outro fator de risco também bem importante é quando a gente fala de falta de estratégias com foco em parâmetros, pode voltar, com parâmetros curriculares. Essa é uma crítica que eu faço, tá? Por quê? Porque nós não temos, eu não tive também na minha graduação, uma matéria específica para falar sobre sexualidade. E isso é extremamente importante. A gente desvalida muito e a gente invisibiliza muito esse assunto, tá? E é importante a gente dizer que a gente vem de um modelo, como eu falei, patriarcal, tá? Então, essa educação, essa formação que nós temos, é uma formação formatada que pensa a sexualidade dentro e a partir de uma visão eurocêntrica, com referências esbranquiçadas, tá? Com referências cristãs, medicalizantes, eugenistas e higienistas. O que isso significa? Que a gente fala que tem inclusão, mas não tem, tá? E aqui eu me posiciono criticamente, porque eu acho que sim, nós precisamos ter algo relacionado à sexualidade, justamente para a gente entender que as pessoas, que existem desigualdades, né? Então, as pessoas negras, por exemplo, sim, elas têm uma vertente mais desigual, e eu preciso validar isso. Por quê? Porque uma pessoa negra, antes dela ser homem ou ser mulher e passar por toda essa construção que eu estou falando para vocês, ela é negra. Então, antes de ser um homem, ele é negro. Antes de ser uma mulher, ela é negra. Antes de ser uma trans, ela é negra. Tá? Então, eu não posso desvincular e falar que esse aspecto não é importante, porque sim, ele é importante, ele faz parte da identidade dessa pessoa. E isso vai, sim, trazer uma invisibilidade muito frequente para esse público. E se eu não trago isso como pauta de discussão, essas pessoas vão continuar sendo invisibilizadas. Da mesma forma, as pessoas deficientes. Da mesma forma, pessoas que têm uma doença específica de saúde, tá? Então, da mesma forma que eu trago que, se a gente traz referências esbranquiçadas, é isso que eu quero dizer, tá? Uma formação eurocêntrica, que diz que o correto é X e não Y. E a partir do momento que eu não me encaixo no padrão X, eu sou julgada, eu sou rotulada, eu sou minimizada, eu sou inferiorizada, ok? Outra coisa, quando eu trago referências medicalizantes, o que eu estou dizendo é que nós temos a tendência a buscar, situações rápidas, né? Então, eu tendo a... Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente fala que uma pessoa está com uma demanda específica, o que ela vai fazer primeiro? Normalmente buscar algo rápido de resolver, tá? Dificilmente ela vai buscar uma terapia sexual ou uma psicoterapia que seja, ou uma consulta médica, tá? Então, normalmente a gente tende a fazer essa busca por resoluções rápidas, tá? E a gente não pensa na qualidade que a gente está perdendo, tá? Então, se a gente vem de uma formação que tem essa busca de coisas rápidas, de coisas que vão acontecendo e vão trazendo essa vertente de que precisa ser efêmero e eu preciso dar conta de forma rápida, eu acabo desvalidando e ilegitimando aquilo que precisa ser legitimado, tá? Então, é a crítica que eu faço com falta de estratégias com foco nos parâmetros curriculares, tá? Isso também é um fator de risco, tá? Pode passar. Outro fator de risco muito importante também, que eu acho bem relevante a gente falar aqui, é sobre essa invisibilidade, sobre essa banalização, sobre essa expulsão sistemática, que eu acabei de falar para vocês. Então, se eu me adequo a um padrão específico, beleza, eu me encaixo, ok.
Se eu não me encaixo nesse padrão, eu sou invisibilizado, tá? E é importante trazer que essa pesquisa aqui, que eu trouxe para vocês, ela é de 2016, tá? Então, nessa pesquisa, eles constataram que um LGBTQI+, é agredido no Brasil a cada 2 horas. A taxa de suicídio de jovens homossexuais é uma das maiores do país. A cada 19 horas, um LGBTQI+, é assassinado no Brasil. E a expectativa de vida de uma pessoa trans é de apenas 35 anos. Então, se eu trago isso para vocês, e se eu falo, gente, nós precisamos falar sobre sexualidade, é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT. E qual que é o impacto disso para os jovens? Deles não terem a liberdade de ser, de simplesmente ser, tá? Pode passar. E isso ocasiona, então, numa expulsão sistemática, ok? Pode passar. Gente, outro fator de risco que eu acho extremamente importante, eu quero me manter um pouco nesse aspecto, é a naturalização da violência e falta de posicionamento. Como eu falei para vocês, o fato de eu ser hétero não desvalida o meu posicionamento. Eu preciso, sim, me posicionar. Como que eu me posiciono? Através de não rir de uma piada que é sem graça. Porque, veja, o conceito de brincadeira é divertimento. A partir do momento que isso fere a outra pessoa, deixa de ser uma brincadeira, ok? Então, é importante a gente começar a validar isso, por quê? Porque depois que uma pessoa fizer uma piada de mau gosto, seja através de mulher, né, menosprezando uma mulher, seja de pessoas LGBT, é importante a gente trazer isso como foco. Então, será que eu preciso naturalizar essa violência? Preciso? Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que o meu posicionamento valha menos do que uma naturalização da violência, tá? Então, eu acho que sim, eu preciso me posicionar criticamente para que tudo isso deixe de ser natural, tá? Outra coisa, linguagem, a nossa linguagem é violenta. Não sei se vocês repararam, mas no começo eu falei todas, todos e todes. Por quê? Porque as pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino também precisam ser vistas, tá bom? Pode passar. E não adianta eu falar sobre tudo isso e não trazer para vocês o impacto da mídia e da pornografia, né? Pode passar. Então, a pornografia, no século XVI, ela vem para contestar, então, as autoridades religiosas e políticas, em que as pessoas distribuíam, por meio de panfletos, imagens pornográficas para as pessoas importantes da sociedade. Então, não tinha nada vinculado, não era vinculado a práticas sexuais, mas, de fato, a essa questão de contestar as autoridades, tá? E, inicialmente, a palavra pornografia foi utilizada para falar de hábitos de prostitutas e seus clientes, tá bom? Pode passar. E aqui eu trago para vocês o triplo A. O que é o triplo A? Um movimento que trouxe a pornografia como foco, né? E trazendo acessibilidade, então 24 horas por dia, relação de preço-custo também bem satisfatória, e o anonimato, né? Então, ela está sendo cada vez mais procurada, inclusive por jovens, tá? Por conta dessa facilidade, dessa acessibilidade toda, tá? Mas vamos pensar como que era vista a pornografia antes, tá? Então, antes de você ter essa questão de já ter os sites apropriados para isso, né? Não sei se é da mesma época que vocês, mas na minha época, como que funcionava? A gente ia na locadora e tinha um lugar afastado com uma cortina vermelha, e a gente ficava curiosa para saber o que tinha atrás dessa cortina vermelha que ninguém deixava a gente entrar, né? Então, vejam, já existia uma concepção de mistério, né? Em relação à pornografia. Então, não se falava sobre isso. E hoje a gente tem resquício disso através da vertente de que a gente não pode falar abertamente sobre sexualidade, tá? Então, imagina que eu, num barzinho com as minhas amigas, vou poder falar sobre sexualidade. Não, isso tem que ser feito entre 4 paredes.
Não, gente, não, isso precisa ser falado abertamente. Sim, nas instituições de ensino, sim, dentro do meu grupo familiar, sim, dentro do meu grupo social com os meus amigos, sim, nós precisamos falar abertamente sobre isso, tá? Então, como que era visto? Né, através da pornografia, depois vieram as revistas, né, como a Playboy, e eu acho muito significativo essa imagem especificamente, dizendo que porque o que está dizendo nessa imagem? Que a mulher não pode ter desejo, né? Então, que ela tem que ser recatada, bela do lar, né? E não, gente, não. Nós, mulheres, temos, sim, desejo, temos libidos, temos vontades, então a gente precisa dar vazão a tudo isso. E hoje, um dos sites mais acessados é o Pornhub, tá? Que é um dos mais procurados, onde existem aí os filmes e vídeos que podem ser acessados, tá? Pode passar. Gente, eu trouxe uma pesquisa aqui para vocês, feita em 2019, quentinha, sobre a acessibilidade do Pornhub, tá? Então, não sei se vai ficar bom para vocês verem aqui, mas eles fizeram um estudo sobre os acessos por minuto no Pornhub, tá? E chegou a 219.885 acessos por minuto, tá? Então, aqui eles colocam, por exemplo, a quantidade de mensagens que foram enviadas, tá? Quantas pessoas, quantos usuários, tá? Então, tem várias vertentes aí, mas isso por minuto, tá? Isso é muito significativo. Então, se a gente está falando numa pandemia, por exemplo, esse número vai ser muito maior, né? Porque essa pesquisa foi feita antes da pandemia começar, tá? Aqui é o tempo que é gasto por acesso, tá? Então, cerca de 10 minutos e 28 segundos. O que é importante dessa imagem aqui, tá? De que as pessoas que mais acessam estão entre 18 e 24 anos e depois, em segundo lugar, as pessoas com mais de 65 anos. E isso traz importante a gente colocar isso, eu vou falar especificamente deste público, porque a semana acadêmica é sobre isso, né? Mas entender que o que é passado na mídia e na pornografia, né? Não é a realidade do corpo humano, tá? Então, o que a pornografia traz? Normalmente, um homem como símbolo do prazer, aí, onde um homem potente, né, um homem com um pênis relativamente grande, com durabilidade, com potência, enfim, né, então a gente traz aí uma visão de que eu preciso transar dessa forma. É isso que está sendo ensinado para esses jovens, para esses adolescentes que não têm educação em sexualidade, tá? Da mesma forma, as mulheres são vistas aí como objetos, né? Então, foi feita uma pesquisa e eles colocaram qual é a posição sexual preferida dos homens, e a posição preferida foi a posição de 4, tá? Por quê? Porque existe uma condição de dominação, tá? Então, o homem em pé, a mulher sendo menosprezada nesse sentido, né? Numa posição mais baixa, enfim. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, tá? Então, é importante dizer até que, por exemplo, o uso de Viagra está sendo extremamente utilizado por jovens. Gente, isso a longo prazo vai trazer uma disfunção sexual. Por quê? Porque se o jovem acessa e vê que ele precisa ter uma potência, ele precisa ter um pênis grande, ele precisa ter uma durabilidade, e ele não consegue isso fisiologicamente falando, então ele vai buscar acessos rápidos para que isso aconteça. E isso, a longo prazo, vai causar uma ansiedade de performance tão grande que vai causar uma disfunção sexual, normalmente vinculada aí à ejaculação precoce, tá? Pode passar.
Então, é importante trazer essa pesquisa para vocês, para que vocês entendam que, ao mesmo tempo que a gente está falando em construção social, em o que está sendo ensinado, a gente precisa validar o que está sendo desensinado, tá? Então, o que eu estou perdendo, o que eu estou deixando passar para esses jovens, esses adolescentes e essas crianças também, para que essas crianças e esses adolescentes se empoderem de condições que tragam bem-estar, dignidade, empoderamento, e todas essas vertentes, tá? Aqui, eles fizeram uma avaliação de quais são, qual é o foco, né? O que é mais acessado. E podem ver, na América, aqui, ó, incluindo o Brasil aqui, é a pornografia lésbica, tá? O que é extremamente contraditório, porque se a gente tem um país que mais mata LGBTI, né, a cada 2 horas aí se mata um LGBTQI+, mas é o que mais assiste, então alguma coisa está errada, né? Então, como é que a gente pode falar em o que é correto, né, que um modelo patriarcal é o correto, sendo que a procura por essa validação existe, né? Então, e inclusive essa pesquisa foi feita não só com pessoas LGBT, tá? Foram feitos com pessoas heterossexuais também, ok? Pode seguir, pode passar. Aqui, gente, então é importante a gente dizer o quê? Que essa pornografia, o que a mídia apresenta para a gente como adequado, como certo, é uma pornografia feita por homens e para homens, tá? Ou seja, existe sim essa vertente de que para você ser homem, você precisa transar insaciavelmente, né? E existe uma objetificação aí do corpo da mulher, tá? Eu acabei não falando, mas naquele anúncio do Austin Martins de carros usados, depois eu mando para vocês se vocês quiserem, o que está falando ali, ó, você tem uma mulher, né, e ela está com a perna levantada, e eles falam assim, você sabe que você não foi o primeiro, mas isso realmente importa? E traz uma objetificação imensa do corpo da mulher. Qual que é o impacto disso? De que a pessoa não tem liberdade de dizer não, porque a partir do momento que ela diz não, ela é vista como difícil, e uma pessoa difícil é um item que eu preciso conquistar, tá? Então, não existe uma validação desse consentimento, tá? Então, por isso que a gente precisa discutir, sim, sobre pornografia, por isso que a gente precisa discutir, sim, o que está sendo passado na mídia, por isso a gente precisa discutir, sim, que tipo de profissional eu vou ser quando eu receber uma demanda dessa, uma demanda específica, tá? Então, é esse questionamento que eu quero fazer, é isso que eu quero que fique para vocês, tá? Existe um movimento agora, que é a pornografia feminista, muito importante, tá? Que traz um olhar pro feminino, tá? Mas eu já falo sobre isso com vocês. E trazer aí também a importância desses fatores de risco quando a gente está falando da naturalização da violência e dos papéis baseados em gêneros, né? Então, trazendo aí um homem um aspecto de dominação e agressividade, para a mulher uma passividade e inferioridade, tá? Pode passar. Gente, eu falo muito, pelo amor de Deus, eu tô vendo aqui 10h30 já. Mas, enfim, gente, olha só. Então, na década de 70, essa atriz, tá? Que era uma atriz pornô norte-americana, Cândida Royalle, ela estava muito insatisfeita com os filmes que ela estava sendo chamada para fazer, né? Justamente por conta desse constrangimento, dessa vergonha e dessa inferiorização da mulher, de colocar a mulher como objeto. E aí ela decidiu abrir a própria produtora, né? Foi em 84 que ela fez isso, e aí ela passou a fazer filmes pornográficos com um olhar mais feminino, tá? Pode passar. Inclusive, ganhou vários prêmios, tá? Em 2017, tá aí para vocês verem, né? Então, ela ganhou vários prêmios de festivais, enfim, sobre essa produção pornográfica, que foi bem vista, bem acessada pelas mulheres, tá? Pode passar. E aí,
vem a Erika Lust, que ela é uma diretora também de filmes pornôs e também ela traz essa vertente de um olhar mais feminino, justamente porque ela sentia um incômodo muito grande, um constrangimento também, e de se sentir traída. E aqui tem um aspecto importante que eu quero dizer para vocês. Quando a gente assiste a pornografia ou um filme erótico, existem respondentes corporais, tá? Então, quando a gente fala, olha, nós precisamos falar sobre a naturalização da violência, existe um sentimento de culpa de muitas mulheres por conta disso, porque existe respondentes, você fica excitada ao ver uma cena de sexo explícita, tá? Mas isso não significa que você precisa concordar com o enredo, tá? Então, talvez buscar outro tipo de material erótico para ter a satisfação, que não aqueles vinculados a uma visão talvez machista ou de objetificação ou irreal da condição corporal humana, tá? Então, acho bem importante a gente trazer esse aspecto, né, de que sim, vão existir respondentes, vai ter situações em que você vai ficar excitado ao ver um filme erótico, tá? Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está indicando e como que a gente está recebendo essas informações do que o filme erótico está trazendo, tá? Pode passar. E aqui, eu vou deixar aí rapidinho, tá? Quem quiser depois me manda mensagem, é o site da Erika Lust, tá? Esse site é muito bacana, muito legal, você se inscreve, e ela está com um projeto maravilhoso, onde você manda a tua história, né? E ela usa a tua história como um enredo de um filme, tá? Então, logicamente, que ela não vai usar o teu nome, ou enfim, né? Existe todo um sigilo em relação a isso, mas ela pode sim usar uma história, não precisa ser uma história real, pode ser uma fantasia ou algo que você gostaria que acontecesse. Então, ela traz isso. Muito, muito bacana esse projeto dela, e ela traz esse olhar feminino aí e trazendo essa não objetificação do corpo da mulher, tá? Pode passar. E aí embaixo também eu deixei um outro site que daí são os filmes que ela já lançou, que é o Ex-Confessions, que daí ela já tem os filmes produzidos, tá? Pode passar. E aí, eu estou falando aqui de pornografia, mas isso não desvincula a mídia, tá? Então, eu coloquei dois filmes específicos, que é o 50 Tons de Cinza e o 365 Dias, né? Que a gente acha lindo, maravilhoso. Então, vamos falar comigo sobre os filmes, tá? Principalmente 365 Dias, e muita gente falou que ele é lindo, maravilhoso, gostoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E que filmaço, né? E não, gente, não é um filmaço, tá? Eu tenho críticas muito sérias em relação a esse filme. Não sei se todos assistiram, mas se forem assistir, tenham um posicionamento crítico sobre isso, tá? Porque eu vou dar um spoiler. O filme fala sobre o enredo o sequestro de uma mulher, e ela é mantida na mansão do rapaz, e ela tem 365 dias para se apaixonar por ele, tá? E ele expõe essa mulher a diversos tipos de violências sexuais, psicológicas, morais, enfim, nomeiem quantas vocês quiserem. E uma cena específica, ela se recusa a fazer sexo oral com ele, e ele faz ela assistir ele recebendo sexo oral de uma outra pessoa, né? Então, esse é o tipo de cena que existe no filme. E não me levem a mal, porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso, ok. Isso não dá para negar, tá? Só que eu preciso questionar se realmente esse é o tipo de filme que eu quero indicar, ou que eu quero assistir. Por quê? Porque existe uma objetificação muito grande dessa mulher. O papel dela é justamente o que reforça e retroalimenta aquilo que a gente ensina em educação em sexualidade como inadequado.
Então, não. Se eu chego lá numa situação como essa e eu não quero, eu tenho o direito de falar não. Eu não preciso fazer, tá? E no filme ele já mostra totalmente o contrário, de que não, você não quer, então você vai assistir, tá? E ele violenta essa mulher de diversas formas, tá? Os 50 tons de cinza é um pouquinho menos, mas, em relação a esse explícito, né? Porque ele foca muito nessa exploração das sensações. Entretanto, também tem um viés do homem visto como o dominante, como que não aceita o não como resposta, como agressivo. Tem uma cena em um dos filmes que ele cai de um helicóptero e a primeira coisa que ele faz é transar com a mulher. Gente, eu vou dizer para vocês que isso é impossível, tá? Fisiologicamente falando. Impossível, não tem como, tá? Então, a gente tem que começar a realmente questionar, essa é a palavra, tá? Vamos questionar, será que isso que eu tô vendo realmente é o que eu quero levar como aprendizado? Eu sei que muitas vezes a gente, não, é só um filme, a gente só vai assistir um filme. Beleza, mas a gente tem que sim se posicionar, porque às vezes é só uma brincadeira, mas é só uma brincadeira que fere, é só uma brincadeira que agride, é só uma brincadeira que desqualifica, né? Então, não acho, sinceramente, que isso é válido nesse sentido. Pode passar. Gente, vou dar uma aceleradinha, porque senão não vai dar tempo das perguntas. Ai, gente, só coloquei aqui, ó, e se vocês acham, né, que isso enfim, só de filmes ou só da pornografia, eu coloquei essas imagens aqui para vocês verem. Esse é um material de uma página na internet, né, do Macho Alfa, escrito ali, e ele traz uma espécie de curso, né, de como ser homem, tá? Então ele fala ali, ela não te quer mais? Foda-se, deixe de palmolescência e haja como homem. Um alfa não discute com mulher, ele respeita, encosta ela na parede e dá um beijo gostoso. O único amigo que a mulher precisa ter é o namorado dela. Não há nada que excite mais do que um homem decidido e dominante. Pode passar. Não seja com a mulher da relação. Então, trazendo um aspecto de algo ruim, né? Que ser mulher, que demonstrar sentimento é algo ruim. Mande um foda-se para suas emoções. Então, gente, eu acho bem... já volto lá do Leonardo DiCaprio, mas eu acho bem relevante esses dois pontos, porque se a gente traz uma inferiorização da mulher e uma inferiorização de demonstrar sentimentos e emoções, a gente está falando de um indivíduo inabilitado, um indivíduo que não tem habilidades sociais e assertividade para dizer o que sente. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar isso através da agressividade. E aí a gente tem um aumento no índice de violências domésticas acontecendo. E aí a gente tem um índice alto de jovens que tentam suicídio ou se mutilam, né, por conta de não ter a liberdade de ser quem eles são, né? Esse do meio aqui do Leonardo DiCaprio, gente, foi um material que foi disponibilizado, né, um curso de como ser homem, e aí eles trazem isso. Ejaculação precoce, pênis pequeno, quer dar prazer à sua parceira, seja inesquecível. Pode falar. Dá para voltar um slide, que foi muito rápido. Dá, peraí. Não sei, eu não consigo voltar. Deixa ela comentar e depois ela volta, tá? Tá, pode ser. Tá? Então, gente, beleza. Então, pênis pequeno, quer dar prazer à sua parceria, seja inesquecível na cama. Clique no link da minha bio. E aí você clica, eu cliquei no link, e você tem um manual,
né? Você acessa, compra um manual, e o manual está escrito o que você deve fazer, como você deve se comportar em relação a isso. Eu não cheguei a comprar o material, mas acredito fielmente que venha de um cunho não científico, né? Mas veja, isso é a facilidade, né, que a gente tem, né? Então, se a gente tem um material sendo ensinado e dizendo que sim, o homem tem que ser insaciável na cama, ele tem que ter um pênis grande, ele tem que ter potência, ele tem que ter durabilidade, eu entro nisso aqui. Eu entro em pessoas que, ao invés de buscar uma terapia sexual e conhecimento acerca da sexualidade, ele vai buscar um material que ensina como ser homem, um material que fala que ele não pode demonstrar sentimento, porque isso vai fazer ele menos homem, um material que fala que ser mulher não é ser suficiente, tá? E isso é muito sério, e é isso que está sendo ensinado. Então, se a gente replica isso, se a gente replica esse discurso de senso comum, o que nós, profissionais, estamos ensinando? E qual que é o meu papel enquanto profissional? Gente, entendam, a sexualidade é uma coisa linda, não tem certo e errado, tá? São experiências, são coisas que a gente precisa ter, né? É necessário, ela é inerente ao ser humano. Então, não tem a gente negligenciar isso e dizer, não vou trabalhar com esse público. Por quê? Porque pode vir uma pessoa heterossexual que teve uma experiência homoafetiva e hoje não sabe ser mais heterossexual. E aí, você vai falar, não, desculpa, agora eu não posso mais te atender? Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos pensar em qual que é essa invisibilidade, o impacto que essa invisibilidade está trazendo. Tá? Vamos falar sobre essas referências esbranquiçadas, medicalizantes, cristãs e eurocêntricas que a gente tem, que fala que o correto é o branco, que correto é a pessoa que traz um modelo patriarcal. Gente, hoje a gente tem diversos modelos de família, a gente tem várias formas de se comportar, tá? Então, vamos começar a validar tudo isso, tá? Próximo, pode passar. E aí eu trouxe uma pesquisa para vocês de forma bem rápida, tá? Foi feita com alunos de psicologia, tá? Numa instituição aqui de Curitiba, onde foi perguntado para os alunos de primeiro período e 10º período, então início de curso, final de curso, sobre essa questão da sexualidade, né? Então, o que eles sabiam sobre sexualidade. E é importante dizer que muitas pessoas ainda não sabiam a diferença entre sexualidade e gênero, muitas pessoas não sabiam a definição de homossexualidade, tá? Trazendo aí uma vertente de uma orientação sexual ou de uma expressão de identidade de gênero, então não sabendo diferenciar orientação sexual de identidade de gênero. Pode passar. Além disso, em relação à responsabilidade dos filhos, muitos alunos falaram que sim, é responsabilidade da mulher, tá? E que existe essa necessidade de que não tenha uma igualdade entre as pessoas, né, entre os gêneros. Então, os homens não podem ajudar as mulheres nas tarefas de casa, então ainda existe um número significativo que pensa dessa forma. Entretanto, essa mudança está acontecendo, tá? Pode mudar. Pode passar. E aqui, em relação à adolescência especificamente, tem muita gente dizendo que os adolescentes têm liberdade para fazer aquilo que quiserem, independente de qualquer coisa, mas tem muita gente ainda dizendo que não, que eles não têm essa liberdade. E aqui é bem significativo, um número bem significativo, falando sobre a despreparação e desinformação sobre as consequências de fazer algo, de fazer sexo sem segurança, tá? Então, muitos ainda acreditam que
tá tudo bem fazer sexo sem segurança, tá? Pode passar. E aqui, ainda nessa pesquisa, eles trouxeram uma vertente diferenciando aí feminismo e machismo, né, em papel na atualidade, e dos respondentes aí foram dos cursos de psicologia, pedagogia e sistema de informação, 40% dos homens entrevistados discordaram de que o papel da mulher é tão importante quanto o papel dos homens. 30% são neutros e apenas 30% concordam que o feminismo é uma ação política das mulheres, na qual essas são sujeitos de transformação e da sua própria condição social no mundo, tá? 70% concordaram que os comportamentos machistas podem ter origem no meio familiar e social em que uma pessoa está inserida, mas 20% consideraram comportamentos machistas positivos na atualidade, tá? Então, existe, sim, uma modificação deste pensamento e uma abertura maior para falar sobre sexualidade, entretanto, isso ainda está sendo pouco explorado, né? Então, ainda existem muitas pessoas com pensamentos conservadores que não ocupam e não validam esse espaço de fala de pessoas que não são heterossexuais e não se encaixam num padrão social, tá? Pode passar. E aí eu coloco aí quais são os caminhos para a sociedade mais inclusiva. Pode passar. E aí são os questionamentos que eu faço para vocês. Então, eu acho que o objetivo da minha fala, eu sei que foi bastante informação, mas o objetivo da minha fala é justamente esse, tá? Então, até quando a busca pelo prazer será imoral? E prazer, entendendo o prazer aqui como bem-estar sexual e não simplesmente práticas sexuais. Então, até quando a gente não vai validar o prazer, e essa busca do prazer, essa busca de se sentir bem, de se sentir adequado, de se sentir pertencente a um determinado grupo, simplesmente sendo. E até quando a liberdade de apenas ser não será legitimada, então entra nisso que eu estou falando, então até quando eu preciso me provar o tempo todo e provar que eu sou digna de respeito e digna de direitos, porque está na Constituição, mas na prática isso não acontece. Até quando eu vou precisar ficar me legitimando? Até quando eu vou ficar sendo invisível, tá? Até quando eu vou ter meus direitos negligenciados, tá? Até quando nós vamos retroalimentar a propagação da violência que vem transvestida de fantasia sexual? Então, até quando, gente? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma novela, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma novela um tempo atrás chamada Mulheres Apaixonadas e teve uma repercussão muito grande, porque tinha um rapaz que batia na esposa com a raquete de tênis. E isso foi motivo de muitos e muitos memes, tá? Só que os memes foram sempre vinculados à ridicularização da mulher. E o questionamento que eu faço é, por que não ridicularizaram o agressor? Porque muitas pessoas ainda acreditavam que ele estava no papel de homem da relação, né? Então, ele estava certo, mas ela pediu, mas ela saiu com a roupa assim, mas ela falou com fulano. Então, até quando a gente vai falar que isso tudo é normal, né? Que isso é natural. Então, deixo aqui essa diferenciação de que quando a gente está falando em políticas do profissional, eu coloquei do psicólogo, mas a gente pode falar isso de forma geral, de uma profissão da área da saúde de forma geral. Então, até que ponto eu preciso pensar através de três vertentes, de desigualdades, de diversidades, de violências, para que eu, no meu discurso heteronormativo, eu não replique isso.
Porque, gente, não se engane, todos nós temos preconceitos. Eu sou uma pessoa criada no modelo heteronormativo. Então, eu sim preciso me policiar muitas vezes para não replicar um discurso heteronormativo, de modelo patriarcal, que violente alguém. Eu preciso fazer esse policiamento. Não é a pessoa que é LGBT que precisa chegar e falar assim, olha, acorda, presta atenção, você está me violentando. Apesar deles sentirem a necessidade de fazer isso. Mas isso não deveria ser uma necessidade deste público. Isso deveria ser uma necessidade nossa. Gente, se a gente está falando em inclusão, se a gente está falando em amor, em entrega, se a gente está falando no ser humano, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de ter uma pessoa que chega para a nossa atuação, seja na área clínica, seja na área escolar, seja aonde vocês quiserem trabalhar, que vai chegar para a gente com um sofrimento real, com sofrimento de chegar e falar assim, eu não estou aguentando mais, me ajuda. E você não pode replicar um discurso de que essa pessoa ouviu a vida inteira, de que ela está errada, de que é uma fase, de que vai passar. Porque isso é extremamente violento, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo que eu sou uma heteronormativa em desconstrução. E eu me desconstruo o dia inteiro, o tempo inteiro. E é esse desafio que eu lanço para vocês. Se desconstruam, se posicionem criticamente, questionem o que eu estou vendo, o que eu estou falando, que brincadeira é essa, o que eu estou ensinando, como que eu estou agindo. Pensem antes de replicar alguma coisa, antes de rir para socializar, antes de falar assim, não gostei, mas dei risada porque estava todo mundo rindo. Não, isso não é o correto a se fazer. E eu digo enquanto ser humano, não digo como sexóloga ou como psicóloga, nada. Estou dizendo isso como ser humano. Bom, pode passar. Gente, estou finalizando, tá? Não sei que eu falei muito. Mas, assim, de forma geral, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Esse questionamento de vocês repensarem educação em sexualidade, a importância dessa educação em sexualidade, de buscar conhecimento cientificamente fundamentado. Gente, não vai no Google e lança sexualidade, porque vai aparecer práticas sexuais, tá? Então, busquem conceitos a partir de uma vertente cientificamente fundamentada, tá? E que se desaprisionem daquilo que foi ensinado como certo, tá? E invistam em novas narrativas. Olha, eu não sei, Rafa, não sei. Eu sempre aprendi assim. Como que é? Perguntem. Não precisa ser para mim, tá? Mas perguntem para alguém da confiança de vocês. Troquem uma ideia. Reflitam sobre tudo isso que está sendo colocado para vocês, tá? Então, vejam a complexidade, a amplitude. Gente, veja, eu estou falando há 2 horas. Em momento algum aqui, eu ensinei alguém a práticas sexuais. Em momento algum aqui, eu falei em posição sexual efetiva. Né? Então, como que você deve fazer? Né? Em momento algum. Então, vejam que a sexualidade ela é muito maior do que somente restringir ela a práticas sexuais, tá? Pode passar. E aí eu deixo essa imagem para vocês. A sexualidade explicada por pessoas preconceituosas. Então, colocam o normal e o anormal, ou certo ou errado, né? Então, somente 2 pontos. Sexualidade explicada por pessoas de cabeça aberta, então vai colocar em caixinhas. Então, lésbica fica aqui, gay fica aqui, trans fica aqui, e vai colocando em caixinhas. E como a sexualidade realmente é. Né? Então, ela é muito mais do que caixinhas, do que rótulos, do que somente experiências que não são validadas e legitimadas. Né? Então, ela é muito mais
que isso, tá? E aqui, só o último slide, eu agradeço, então, a todos, todas e todes, pela atenção, por me ouvirem falar aqui por tanto tempo, e deixo o convite para o curso que eu vou fazer no dia 28 de novembro, onde eu explico como falar sobre sexualidade com adolescentes e crianças, de acordo com a fase de desenvolvimento, tá? Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de colocar um vídeo para vocês assistirem, eu vou colocar aqui no chat, tá? Porque não deu tempo de passar, mas assistam, porque ele é maravilhoso, é emocionante, e eu acho que define tudo isso que eu quis passar